Todo mundo conhece a história de Moisés. Libertação do Egito, mar aberto, mandamentos, deserto, milagres. A narrativa acompanha cada detalhe da vida dele, como se Deus quisesse que ninguém perdesse nada. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Moisés teve filhos. A Bíblia registra o nascimento, registra os nomes e depois nunca mais volta a falar deles de forma relevante. Eles não assumem liderança, não recebem cargo espiritual, não continuam a missão, simplesmente desaparecem do foco da história. Isso é estranho, porque em praticamente toda a Escritura, grandes líderes deixam sucessores dentro da própria família. Sacerdotes geram sacerdotes, reis geram reis. A linhagem costuma continuar. Com Moisés acontece o oposto, e quando a Bíblia é tão detalhada, silêncio também é mensagem. O texto não esqueceu deles. O texto decidiu não colocá-los no centro. A pergunta então não é histórica, é intencional. O que Deus está ensinando ao mostrar o maior líder do Antigo Testamento sem herdeiros espirituais? Para entender isso, precisamos olhar primeiro para quem eram esses filhos e por que seus nomes foram registrados. Os filhos de Moisés não são anônimos. A Bíblia registra seus nomes com cuidado. O primeiro foi Gerson. O significado do nome é revelador. Estrangeiro ali. Moisés escolhe esse nome porque estava vivendo fora da sua terra. Fugitivo, longe do Egito e distante do seu povo. O segundo foi Eliezer. O nome significa Deus é meu auxílio. Não é um nome político. Não é um nome de liderança. É um nome de dependência. Perceba o detalhe. Os nomes dos filhos refletem momentos pessoais de Moisés, não um projeto de sucessão. Eles marcam experiências íntimas, não um plano dinástico. Isso já cria um contraste silencioso. Enquanto outros líderes dão nomes que apontam para futuro, conquista ou continuidade, Moisés registra memória e gratidão. O foco nunca esteve em construir uma linhagem. Este é o primeiro sinal de que algo diferente estava acontecendo. Mas a pergunta permanece. Mesmo que os nomes fossem pessoais, por que eles não aparecem mais quando a nação se consolida? Agora observe o momento decisivo da liderança de Moisés. Quando chega a hora de escolher quem continuaria conduzindo Israel, a expectativa natural seria um de seus filhos. Mas isso nunca acontece. Quem assume não é Gerson nem Eliezer. O escolhido é Josué. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Na maioria das culturas antigas, especialmente no contexto tribal do Oriente, liderança passa por sangue. O filho herda o lugar do pai, sempre. Isso era regra social, política e religiosa. Mas Israel quebra completamente esse padrão. O próprio Deus manda Moisés impor as mãos sobre Josué diante de todo o povo. Não foi decisão popular. Não foi estratégia política. Foi uma substituição pública de linhagem por chamado. Isso cria um silêncio estranho no texto bíblico. Depois desse momento, os filhos de Moisés praticamente somem da narrativa principal. Eles não lideram, não governam, não aparecem nas guerras, não assumem tribos. Para um personagem do tamanho de Moisés, isso é extremamente incomum. A Bíblia está discretamente recusando uma monarquia familiar logo no nascimento da nação. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Os filhos não desapareceram por acaso. Agora chegamos ao ponto mais intrigante. Os filhos de Moisés não foram apagados. Eles foram reposicionados. A única vez em que reaparecem com alguma clareza não é em batalhas, nem em discursos, nem em liderança nacional. Eles aparecem em registros sacerdotais. Enquanto Josué conduz o povo politicamente, a linhagem ligada a Gerson e Eliezer passa a existir nos bastidores. Associada ao serviço religioso, administração do santuário e funções internas. Ou seja, a família do maior líder da história de Israel não recebeu trono, recebeu serviço. Isso é totalmente contrário ao padrão humano. Reis constroem dinastias. Heróis deixam herdeiros governando. Mas aqui o libertador não gera governantes, gera servidores. E isso revela uma mensagem teológica muito profunda. O chamado de Deus não é herdado pelo sangue. Ele é entregue pela missão. A Bíblia está ensinando de forma silenciosa que a autoridade espiritual não é genética. Talvez por isso o texto nunca explique diretamente o sumiço deles, porque na verdade eles não desapareceram. Eles foram colocados no único lugar onde ninguém olha, longe do poder. E é exatamente aí que nasce o princípio, que mais tarde apareceria repetidas vezes nas Escrituras. Deus frequentemente escolhe quem não seria o sucessor óbvio.
Mas existe ainda uma última implicação. Isso muda completamente como entendemos liderança espiritual hoje. Se isso é verdade, então a Bíblia está confrontando algo muito moderno, a ideia de influência. Hoje, quando alguém ganha visibilidade espiritual, imediatamente pensamos em legado familiar, ministérios herdados, nomes que continuam gerações. Mas o texto bíblico constrói a lógica oposta. O maior libertador do Antigo Testamento não funda uma dinastia, ele aponta para um princípio. Deus preserva a obra retirando o protagonismo da família. O povo não deveria seguir o sobrenome do líder, deveria seguir a direção divina. Por isso a narrativa transfere o foco da herança biológica para a obediência espiritual. A continuidade não acontece por parentesco, acontece por alinhamento com a vontade de Deus. Esse detalhe muda a leitura de toda a história. O silêncio sobre os descendentes não é falta de informação, é ensino. O texto impede que a fé vire tradição familiar e obriga cada geração a ter seu próprio encontro com Deus. Perceba o impacto disso hoje. Ninguém nasce pronto espiritualmente, porque outro viveu antes. Cada chamado é pessoal, cada resposta é individual. A ausência deles não é um vazio histórico, é uma mensagem intencional. E talvez essa seja a pergunta que o texto sempre quis provocar. Você segue Deus ou segue quem te apresentou a Ele? Existe algo ainda mais profundo nessa história. O silêncio sobre os filhos de Moisés prepara o terreno para um padrão que se repetiria ao longo das Escrituras. Deus não constrói sua obra sobre sobrenomes. Ele constrói sobre obediência. Mais tarde, Israel insistiria em ter reis e dinastias. Haveria sucessões familiares, tronos herdados, disputas por poder. Mas logo no início da nação, Deus deixa um marco invisível. O maior líder não deixa um herdeiro político. Isso protege o povo de transformar libertação em monarquia prematura. Protege a fé de virar patrimônio familiar. E talvez o detalhe que ninguém percebeu seja exatamente este. O verdadeiro legado de Moisés não eram seus filhos. Era a lei, era essa aliança, era a presença de Deus no meio do povo. Seu nome continuou maior que sua linhagem. E isso nos confronta hoje. Você está preocupado em deixar herdeiros de influência? Ou em deixar marcas de obediência? Porque no reino de Deus, posição pode até ser transferida. Mas chamado nunca é herdado. Se essa revelação abriu seus olhos para algo que você nunca tinha percebido, imagine quantos outros detalhes estão escondidos nas entrelinhas da Bíblia esperando para serem descobertos. E talvez o maior deles esteja na próxima história.